Olá pessoal, tudo bem? Gente, eu vim compartilhar com vocês hoje um tema que assim é muito emocionante para mim, muito gratificante para mim compartilhar isso com vocês, porque foi uma dor que eu vivi durante muitos anos e eu sei que muitos passam por ela, que é a insegurança, gente. A insegurança, ela é uma dor e ela é um peso que nós carregamos que nos impede de avançar, nos impede de desenvolver nossos projetos, nos impede de crescer, de nos relacionar com as pessoas. E eu passei por isso durante muito tempo. Eu quis, gente, avançar, eu quis sair do lugar, eu quis desenvolver meus projetos, mas pela insegurança eu não saía. E eu vejo também que muitas pessoas sofrem com a insegurança. Eu já presenciei, eu já atendi muitas clientes que sofriam da mesma dor. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, porque eu quero que essa situação que foi uma dor para mim, que agora ela seja um remédio para sua vida, tá bom? Então, eu já te peço, fique até o final, tem altas dicas aqui para você, já curte esse vídeo, compartilha, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve e também me ajude a divulgar esse material. Tá bom? Vamos lá. Eu já vou ler aqui para você o significado de insegurança. Insegurança é um sentimento de mal-estar geral ou um nervosismo que pode ser desencadeado pela percepção de si mesmo, de ser vulnerável de alguma forma, ou um senso de incapacidade ou instabilidade que ameaça a própria autoimagem ou ego. Outro significado é o estado, condição ou característica do que é inseguro. Ausência de segurança é sensação ou sentimento de não estar protegido, seguro. E, gente, eu vou falar algo muito importante para vocês. A insegurança, ela é uma das raízes do medo. Sabe aquele medo paralisante, o medo em excesso que nos impede de avançar, o medo em excesso que nos paralisa? Esse tipo de medo de nos parar, a gente precisa tratar, não é normal. A insegurança, ela é um sentimento de incerteza, de incapacidade, é uma dúvida em relação a si mesmo. Você já passou por isso? Você passa por isso na sua história, na sua vida? De duvidar de si mesmo, da sua capacidade, do seu potencial, de duvidar que você pode sim fazer aquilo. Eu passei tanto tempo falando, isso não é pra mim. Isso aqui é para fulano de tal, isso aqui não é para mim. Você fala isso? Você já pensou isso alguma vez? Isso é insegurança. O que sustenta a insegurança é o medo de fracassar. É o medo do que as pessoas vão pensar, é o medo do que eu vou fazer naquele determinado local, o como é que eu vou me relacionar com determinadas pessoas. Você tem, a gente tem um senso, então a gente tem a gente tem uma opinião formada sobre nós tão pequena que a gente duvida da nossa capacidade, a gente duvida do nosso potencial de se relacionar, inclusive se relacionar com as pessoas, duvida do nosso potencial para se arrumar sozinha, se vestir em uma determinada festa. Eu tô te falando isso porque são coisas que eu passei, é claro que tem outras que outras pessoas vivenciaram. Talvez você já viveu situações diferentes das minhas, mas é um medo de fracassar que chega a ser absurdo. E se eu falar isso, e se eu fizer isso e for ridicularizada? Poxa, o que as pessoas vão pensar de mim? E quando acontece alguma coisa com você, você logo pensa, eita, quem viu? O que as pessoas vão pensar sobre disso? E isso, e aquilo. É tanto questionamento que o seu dia fica horrível. E se você for em algum lugar, gente, já aconteceu comigo de eu me arrumar e ir a determinado local onde as pessoas estavam na minha visão, as pessoas estavam mais bem vestidas do que eu, e eu ficar completamente insegura naquele local. A chegar ao ponto de eu pensar, realmente a gente fica feia mesmo, porque o nosso semblante fica feio. Então, quando o nosso semblante está inseguro, quando o nosso semblante está feio, a gente realmente fica feia mesmo. A gente pode estar bem vestida, que se a insegurança estiver estampada no nosso rosto ali, a nossa beleza ela é tampada pela insegurança. Outra coisa que sustenta a insegurança é a comparação. Muitas vezes a gente, como eu citei de exemplo, deixa eu arrumar minha câmera aqui, como eu citei de exemplo para você, muitas vezes a gente vai para algum determinado local, tem ali o nosso look, a gente se preparou para aquele evento.
Quando chega lá, as pessoas estão de outra forma e aí você começa a se comparar. Olha o sapato daquela, olha essa roupa, olha a minha como é que tá. Ou então, para desenvolver um projeto. Nossa, tô começando isso aqui agora, vou me comparar com quem já tá lá há meses ou há anos fazendo aquilo lá. A pessoa já tá altamente experiente e a gente está começando hoje. É claro que o nosso projeto aqui começado hoje, ele vai estar com muito menos qualidade realmente do que quem começou há anos, porque quem começou há anos já está mais experiente. Mas o problema é que se você não começa nunca, você nunca vai chegar àquele nível. Na verdade, quem saiu na frente tem a tendência de chegar mais à frente, só que nem sempre é assim. Muitas vezes Deus só precisa que a gente dê o primeiro passo. A gente dá o primeiro passo, a gente avança e aí, minha amiga, eu vou te falar. A corrida passa a ser não mais natural, mas sobrenatural. E aí você pode muito bem passar na frente de quem já está lá há anos pela fé, pela autoconfiança. E isso eu vou falar um pouco mais abaixo no vídeo. Então, assim, não diminua o seu projeto e não diminua o que você, ou você mesma, pela comparação. A comparação, ela é destrutiva. A gente se compara, a gente compara os projetos, muitas vezes as pessoas comparam as famílias e por causa da comparação não sai do lugar, que é uma raiz também de insegurança. Não confio em mim, não confio que eu tenho capacidade para ir a determinado local, a chegar a determinado nível, a desenvolver determinado projeto, a fazer determinada coisa que eu sempre sonhei. Como eu não confio em mim, não sai do lugar, porque fulano de tal pode. Sabe aquela coisa de a professora aí selecionar alguém para fazer alguma coisa num grupo de trabalho e você fala, eu não, fulano de tal, eu não, fulano de tal. O quê? Você não confia em você mesma. Isso eu já tô falando de você, mas eu já passei por isso. Eu não confiava em mim mesma. Então, todas as vezes que a professora apontava alguma coisa, uma vez eu fui chamada para desfilar na escola. E quando a diretora me chamou para desfilar, eu falei, eu? Tipo assim, passou na minha cabeça. Tem tanta menina mais bonita do que eu aqui, por que ela vai me chamar? Que então é essa a comparação, é essa a mentalidade que a gente tem sobre nós. Então, isso nos atrapalha de avançar. Vamos lá? Raízes da insegurança. Gente, uma das raízes de insegurança, eu vou falar de algumas aqui, não todas, vou falar de algumas e aí você vai se autoavaliando aí. Uma das raízes da insegurança é o excesso de críticas na infância ou adolescência. Adultos que já foram muito criticados na infância ou na adolescência, foram muito expostos na infância ou na adolescência, eles crescem inseguros. Por exemplo, eu sofri bullying na escola, eu sofri bullying na família, muitos primos riam de mim e tal. Então, assim, para eles era engraçado, para mim era um sofrimento. Então, eu sofri bullying. Então, eu desenvolvi por vários motivos eu desenvolvi a insegurança, mas um deles é a crítica em excesso, a crítica de várias formas, tanto no bullying, que o bullying é uma depreciação da nossa imagem, então a gente cresce insegura com a nossa capacidade, com a nossa imagem, mas enfim, o excesso de crítica nos torna inseguros, o medo de passar por aquilo de novo, o medo de ser criticada de novo, o medo de ser exposta de novo. Normalmente quem é inseguro já passou por alguma crítica, então talvez seja um evento de crítica, ou talvez sejam vários, como foram os meus, mas se foi um evento de crítica e aquilo foi muito vergonhoso para você, só ele basta, te bloqueou ali na hora, acabou, e você continuou inseguro pro resto da vida. Vou citar um outro exemplo meu. Quando eu era criança, quem me ensinava, quem me ajudava a fazer as minhas tarefas de casa, os deveres de casa, eram meus tios. Eu fui criada pela minha avó, então quem me ajudava a fazer os meus deveres de casa eram meus tios. Eles não tinham paciência. Eles não eram pais, eles não tinham paciência para ensinar uma criança a fazer dever. Se o meu tio ia me ensinar a fazer dever, eu estava com dificuldade na matemática. E ele falava, sua burra, sua não sei o quê. Então, isso me travou, isso me fez crescer achando que realmente eu era burra. Então, eu vou te falar como foi que eu fiz depois para sair, para mudar essa mentalidade de burra. Porque toda vez, o que a minha mente passou a conhecer? Que realmente eu era burra. Então, todas as vezes que eu me vi diante de uns desafios mais complexos, eu já passava para outra pessoa. Eu já falava assim, não, isso aqui é fulano de tal que vai resolver, isso aqui eu vou passar, deixa para fulano de tal resolver, porque eu me achava incapaz de resolver. Isso foi essa programação mental que eu recebi na minha infância, e eu já vou te falar dessa programação mental também um pouco mais adiante, como foi essa programação mental que eu recebi, era essa que eu desenvolvia.
Eu falo muito que um computador, ele reproduz e ele apresenta para nós ali os arquivos que a gente colocou nele, né? No nosso arquivo do computador, por exemplo, a gente coloca lá várias pastas, várias coisas. Quando a gente vai procurar, a gente começa a colocar as letrinhas e a gente já começa a enviar algumas coisas. É o que ele tem. Aí se chega outras letrinhas que ele não tem nada, aí aparece não sei o que não encontrado e tal, busca não encontrada, porque a nossa mente, ela apresenta para nós também o que ela tem. Então, quando a gente se vê diante de um desafio, ela vai lá, busca, o que você tem sobre isso aqui? Você é burra, você não consegue reproduzir isso aqui, você não consegue fazer isso aqui. Então, automaticamente, você já se fecha para aquilo. Não posso, não consigo, eu não tenho essa capacidade. Nós ligamos o amor, a gente cresce muito ligando o amor ao nosso desempenho. Então, se eu fui elogiada pelos meus pais, se eu fui pelos meus pais ou os responsáveis, né? Se eu fui elogiada, se eu fui tratada com amor e tal, nananã, beleza. Se eu era muito cobrada, crianças que são muito cobradas na infância, tem que tirar nota alta, você não tirou nota alta, não, por que você não tirou nota alta? Por que você não fez isso? Por que você não alcançou tal isso? Por que você não fez tal coisa? Fulano de tal, comparação, eu vivi demais isso. Eu tinha amigas mais novas do que eu, tinha vizinhas mais novas do que eu, tinha primas mais novas do que eu, a partir de uma idade, durante muitos anos ficou sendo só eu, depois já teve primas mais novas do que eu, que às vezes as pessoas, meus familiares mesmo, comparavam. Olha fulano de tal, meus pais, quando iam me visitar, ou meus tios, as pessoas da minha família mesmo viravam e falavam: olha fulano de tal, a idade que fulana tem e é mais inteligente do que você. Olha fulano de tal, a idade que fulana de tal tem e ela não faz esse tipo de coisa que você faz. Então, essa comparação nos destrói. Então, se você já é pai e mãe e tá me ouvindo falar isso, evite semear essa dor na vida dos seus filhos. Essa comparação de virar e falar: fulano de tal, filho de fulano de tal, ou fulano de tal vizinho, ou fulano de tal coisa, fez isso aqui, a idade de fulano de tal e você ainda tá fazendo isso. Isso destrói as crianças e talvez te destruiu e talvez você tá reproduzindo isso hoje na vida dos seus filhos. Situações que nos causam vergonhas, nos causam esse constrangimento na infância, eles geram bloqueio em nós. E às vezes a gente está na vida adulta e querendo avançar em alguma área, mas por causa de um bloqueio que a gente viveu lá, nossa mente ficou bloqueada em determinada área. Talvez na área da prosperidade, talvez na área do profissionalismo, talvez na área de determinadas coisas. Talvez na área da segurança. Você precisa se desenvolver, você tem projetos, você tem um chamado e você não desenvolve pela insegurança. No meu caso, por exemplo, eu tenho um chamado, sempre tive vários projetos, eu sempre fui muito boa com as ideias, porém a insegurança me atrapalhava de romper. E assim, tem coisas que eu ainda tenho que vencer, é um degrauzinho atrás do outro. Eu tô compartilhando com vocês coisas que eu já venci, mas tem muitas coisas que eu ainda tenho para vencer. Mas se a gente não começar a enfrentar, se a gente não começar a agir e tratar logo essas coisas que a gente viveu e avançar para as novas, construir hábitos novos, construir coisas novas, que está lá nas dicas para você avançar, se a gente não começar a fazer esse tipo de coisa, nós não sairemos do lugar. A gente vai viver a vida aí, passar pela vida, né? Recentemente eu ouvi uma frase assim: você vive ou você existe? E vou reproduzir ela aqui agora para você. Você vive ou você existe? Viver é viver um dia após o outro, esperando o final do dia chegar, o final da vida chegar. É trabalhar para se manter, é trabalhar para pagar as contas de luz, de água, as coisas da casa. Isso passar é existir. Agora, viver é você desfrutar da sua vida. É você trabalhar sim para pagar as contas da casa, porém você tem coisas para fazer e você faz. Você tem que desfrutar dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido e você faz. Você tem que ir a um determinado evento social ali, você precisa falar, você precisa defender algo seu, você vai lá e faz. Isso é desfrutar da sua vida, isso é viver de verdade e não somente existir. Então, o que eu quero te ajudar com esse vídeo é te desbloquear. É desbloquear essa área que foi afetada na sua vida com esse medo extremo que você está carregando de algum evento que você passou. Ou talvez foi um evento, ou talvez foram vários eventos. E outra coisa que deixa adultos também muito inseguros são pais, filhos de pais ou responsáveis super protetores. Gente, eu também tenho exemplo nessa área.
Eu cresci completamente insegura, medrosa e tal. Quem já assistiu vídeos anteriores aí já sabe um pouquinho da minha história. Eu vivi com os meus pais até 6 anos de idade e o meu pai era extremamente agressivo. Então, o que aconteceu? Eu cresci com uma opinião formada. Nunca vou bater nos meus filhos, nunca vou gritar com eles, nunca vou deixar acontecer tais coisas. E como eu fui, com 6 anos de idade, eu fui morar com minha avó, eu falava também nunca vou deixar meus filhos, e nunca isso, e nunca aquilo. Sabe o que é aquele roteiro de nunca preparado na mente? Eu cresci com isso. Então, logo nasceu meu filho mais velho, e eu era tão super protetora, que eu lembro que eu levei meu filho no parque. Meu filho ficou com medo de andar naquele carrinho, que é aquela roda de carrinho que fica lá, as rodinhas. Não é nem aqueles carrinhos bate-bate que fica solto. É aquele trenzinho, aquele negocinho lá. Gente, esqueci o nome daquele brinquedo. Que os carrinhos ficam lá, girando sozinhos. As criancinhas, a gente põe os bebês lá dentro, as crianças pequenininhas lá dentro. E aquilo fica girando. Só aquilo, meu filho chorou o tempo inteiro. Meu filho pra andar, meu filho mais velho pra andar, eu segurava ao redor dele assim, que eu não deixava ele cair. Ele começava a andar, eu começava a segurar. Ele ia pra cair, eu segurava. Primeiro tombo que meu filho levou, eu me acabei chorando. Então, essa super proteção fez o quê? Ele cresceu um adulto inseguro. Tudo dependia de mim, tudo precisava da minha opinião. Hoje em dia ele tá um pouco. Ele já se casou e tudo. Hoje em dia ele tá se soltando mais. Mas ainda tem muitas situações que eu vejo que ele ainda é inseguro. Então, isso é um prejuízo. Fazer isso com os nossos filhos e crescer com isso é um prejuízo para nós e para nossa geração. A primeira chave para você abandonar de vez essa insegurança. Vamos lá, se esforça para abandonar essa insegurança, porque isso só te traz prejuízo. Para você, para seus filhos, sua família, tudo. Isso só te traz prejuízo. E a primeira chave que eu vou deixar aqui para você hoje, a primeira dica é abandonar as contaminações do passado. Eu não sei o que aconteceu e talvez você também não saiba. Talvez você é insegura hoje e não sabe qual foi o evento que você passou de extrema crítica quando era criança. Talvez você não saiba qual foi o evento que você passou que deixou você muito envergonhada. Ou talvez você passou algum evento que você ficou com muita raiva. Ou talvez você foi muito mimada pelos seus pais e ficou insegura. Se você lembra desses eventos, de alguma coisa assim, Tamara, eu fui ridicularizada quando eu era criança, passei bullying, todo mundo ria de mim. Ou meu pai, eu fui fazer alguma coisa na frente das pessoas, meu pai ou minha mãe, ou quem cuidava de mim, me chamou a atenção na frente das pessoas, e isso me deixou muito envergonhada, eu cresci com vergonha de fazer as coisas na frente das pessoas. Então, assim, são várias situações. Se você lembrou de alguma coisa, de algum desses eventos que te gerou esse trauma, essa dor na vida adulta, libera o perdão. Tamara, não tem mágoa não, mas libera o perdão em voz alta, audível, porque o inimigo precisa ouvir que você está botando para fora essa sujeira. Para você talvez não faça diferença. Para você talvez você fala, já passei a borracha por cima disso, já tampei isso, para mim não faz diferença. E já passei por essas situaçõezinhas que você tá falando aí, Tamara, mas para mim não faz diferença, faz assim. O mundo espiritual existe, Satanás sabe que aconteceu. Você tá inseguro, não sabe por quê, e você precisa liberar o perdão audivelmente para cada situação dessa. Libera o perdão pro seu pai, pra sua mãe, seus professores, se aconteceu alguma coisa assim. Eu, por exemplo, eu fui muito ridicularizada uma vez pela minha professora de geografia na sala de aula. Uma não, várias. Toda vez que eu chegava atrasada, que era a aula dela, ela me ridicularizava. E ela falava coisas absurdas sobre mim, inclusive que eu era burra, inclusive que não sei o que, inclusive determinadas coisas. Ela, várias coisas, várias palavras feias ela falava, e eu parei de chegar atrasada nas aulas dela exatamente para eu ficar quietinha lá no canto, para ela não me ver, para ela não me ridicularizar, mas mesmo assim ela chegava e falava, já chegou, não sei o que. Ela achava um jeito de mexer comigo lá naquele canto assim mesmo. No final do ano ela me deixou de recuperação, foi uma luta para sair dessa professora, então eu precisei crescer e liberar o perdão para ela também. Essa é a primeira chave. Segunda chave, renovar a nossa mente. Você vai liberar o perdão e talvez você não vai ver nada acontecer. Tem perdões que eu já liberei que me deu até ânsia de vômito. Teve situações que eu liberei perdão, que eu fui assim, não é só falar assim, eu libero perdão. Não, é bom você citar o exemplo, fala, Deus, sabe aquele evento que eu passei tal coisa, assim, 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 assado, foi muito vergonhoso para mim, porque sua mente, ela precisa tirar essa memória, tirar esse
essa memória aí do banco de memórias. Igual aquele filminho lá, Divertidamente, que tem as memórias lá do medo, da tristeza, da alegria, da raiva, sabe? Sua mente, ela precisa puxar na memória o que aconteceu para ela tirar esse arquivo mental aí. Então, você cita o exemplo para Deus, você e Deus sozinho ali e libera o perdão. E aí, renovar a nossa mente significa o quê? Colocar coisa nova nesse lugar aí. Porque se você não colocar um hábito novo aí nesse lugar, começar a enfrentar as coisas e colocar, preencher aí com conteúdo novo, o hábito desse conteúdo velho vai continuar. Talvez você vai liberar o perdão e nada vai acontecer. E eu comecei a falar que eu tive até enjoo em alguns perdões que eu liberei, dor de cabeça e tal, porque eram coisas muito fortes na minha vida. Se inscreve no meu canal que eu vou postar outras coisas aqui da minha história e te dar outros exemplos que talvez você vai se situar e ver o que aconteceu comigo e talvez que já tenha acontecido com você, para você sair dessa insegurança, dessas coisas terríveis aí que estão te atrapalhando. Então, coloca renovar a mente. Lá em Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, a gente só vive se a gente renovar nossa mente. Porque liberar o perdão, você está te quebrando ali uma corrente que o inimigo estava te prendendo. Mas quando você não renova sua mente, os hábitos continuam. Você construiu esses hábitos ruins que você tem aí durante anos. Agora eles não vão sair simplesmente com uma palavrinha. Você precisa buscar desenvolver hábitos novos para que você renove a sua mente. Renovar a mente é o quê? Preencher a mente, colocar coisa nova. É como eu colocar coisa nova no meu computador, arquivo novo no meu computador, eu tenho que colocar na minha mente. Você precisa ler livros, você precisa ler a Bíblia, você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Gente, eu fiquei anos e até hoje eu peço, Espírito Santo, me ajuda a renovar minha mente, porque vira e mexe eu descubro alguma coisa que eu tenho que desbloquear, vira e mexe eu descubro alguma coisa que eu tenho que liberar perdão, vira e mexe eu descubro alguma coisa que eu vejo que é um hábito ruim. Então, assim, frequentemente eu falo, Espírito Santo, me ajuda. E agora eu tô fazendo um estudo bem, assim, aprofundado sobre renovação da mente. Depois eu quero também gravar um vídeo e compartilhar com vocês, porque a gente precisa disso, a gente precisa renovar, colocar arquivo novo e partir para uma vida diferente. E a terceira chave é desenvolver autoconfiança. A partir do momento que você começa a colocar esse arquivo novo, esse arquivo mental novo aí na sua mente, você vai começar a desenvolver autoconfiança. Mas a autoconfiança, ela vem mesmo, sabe de onde? Da confiança. E onde é a confiança? A confiança é a sua base. A confiança é aquela referência que você tem de pai, de vida, de amor. Isso é a sua confiança. Onde é que nós achamos essa referência perfeita? Somente em Deus. Para construir a autoconfiança, nós só confiamos em nós mesmos quando nós confiamos no que habita em nós. O que habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Quando nós temos a certeza, a convicção que nós somos filhos dele, se nós já aceitamos ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos filhos de Deus. Quando nós não aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos criaturas. Deus nos criou, mas quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser filhos, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, a partir desse momento, essa confiança que nós temos de filhos de Deus nos faz ser autoconfiantes. É claro que você vai aceitar, nós temos que aceitar a Jesus e buscar relacionamento com ele, buscar conhecer a Deus, buscar conhecer a palavra, buscar desenvolver um relacionamento que nos dê a confiança. Essa autoconfiança, ela nunca virá para nós mesmos sozinha. Ela nunca virá sozinha. Talvez você tenha muitos títulos, ou talvez você fala assim, o dia que eu conseguir esse carro, o dia que eu conseguir esse dinheiro, o dia que eu conseguir esse título, eu vou ter autoconfiança. Não vem. Não vem sozinha, não vem com título, não vem com carro, não vem com pessoas, ela só vem com Deus. Porque essa autoconfiança que vem com os títulos, vai ter um dia que a gente vai estar insegura, que a gente vai estar abatida, que a gente vai estar com medo, e o título ele não tira o nosso medo. O título, ele nos dá um nome ali, fictício, se você for muito boa no que você faz. Agora, a confiança que nós desenvolvemos em Deus, ela nos dá uma autoconfiança assim extraordinária, que a gente sabe que a gente vai, se Deus colocou aquilo na nossa frente para fazer, a gente vai fazer e a gente vai se dar bem e a gente vai ser bem-sucedido naquilo porque Deus está conosco, não por nós, mas porque ele está conosco. Então, para desenvolver essa autoconfiança, primeiro é necessário desenvolver a confiança.
Outra coisa, você precisa desenvolver uma imagem positiva de você mesma. Como é que você desenvolve uma autoimagem positiva de você mesma? Anota coisas boas sobre você, anota as promessas de Deus relacionadas a você. Eu anotei já muitas coisas. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu sou forte, eu sou vitoriosa, eu sou filha amada do Pai, eu sou menina dos olhos de Deus. Gente, eu tenho uma lista que eu leio todo dia. Todo dia eu leio no meu devocional, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou tal. Porque tem dias difíceis. Tem dias que a gente não quer fazer nada, a gente está desanimada, a gente está cansada. E se a gente não tiver essa autoimagem, isso não é positivismo, tá? Isso é fé. Existe uma grande diferença entre positivismo e fé. O positivismo é se torcer para dar certo. A fé é você crer no que não existe, confiando naquele que te deu a confiança. Confiando naquele que te fez a autoconfiante. A fé é você crer no que não existe, confiando em alguém, confiando em Deus, que é o que pode todas as coisas. E o positivismo, você simplesmente está liberando coisa positiva, palavras positivas. É bom? É bom sim. É muito bom, mas é muito melhor ter a fé. Tá bom? O positivismo é muito melhor do que o negativismo. Inclusive, o negativismo, a murmuração, atrai muitas coisas ruins para nossa vida. É melhor você ser mesmo positivista e cheia de fé. Bom, a gente chegou à terceira chave e eu deixo aqui para você essas 3 dicas. Foram 3 chaves que eu falei. Abandonar as contaminações do passado, renovar sua mente mudando sua programação, colocando coisas novas lá. Como é que você coloca coisas novas lá? Começa a buscar em livros, vídeos, colocar, por exemplo, você tinha medo de sair para tal lugar. Começa a questionar esse medo. Por que eu tenho medo de ir para tal coisa? Por que eu tenho medo de fazer determinada coisa? Por que eu tenho medo de me posicionar em determinada coisa? Por quê? Se você, a hora que você chegar à conclusão ali que o medo é completamente de pessoas, que o medo é completamente a sua mente fugindo de alguma coisa que você já viveu, você vai quebrar, você vai confrontar esse medo e vai acabar com esse medo. Então fica aqui. E a terceira chave, construir uma imagem positiva sobre você baseada em quem está com você e não em você mesma. Deu para entender? Pegou direitinho as chaves? Então, se tiver alguma dúvida, manda comentário aqui para mim no chat do vídeo, áreas de comentários, ou manda e-mail para mim. Vou deixar. Fugiu aqui e-mail. Eu vou deixar os meus contatos aqui embaixo na descrição do vídeo. E vai lá no meu. Tem também o meu Instagram, Tata Ferreira, _, aquele tracinho embaixo, oficial. Manda mensagem lá no meu direct também. Me segue lá e manda mensagem no meu direct. E se inscreve aí, já se inscreveu no canal? Que assim que eu colocar mensagem nova sobre esses temas que eu tô desenvolvendo, você vai receber, ser notificada e vai me acompanhar aqui e saber mais dicas, tá bom? Um beijo, fica com Deus.